A graça e a paz, mais uma mensagem sobre missões. Olha só, 4 aspectos sobre missões: visão, paixão, compromisso e investimento. Um pouco sobre missões. Esse texto que eu vou falar agora aqui veio de um pastor do Brasil, uma igreja muito conhecida no Brasil também. Esse pastor, todo ano ele está na Consciência Cristã em Campina Grande, fazendo lá suas palestras. E ele trouxe essa mensagem sobre missões. Eu peguei só esses dados da mensagem dele. Achei muito importante, porque é difícil encontrar conteúdo de missões atualizado. E esse conteúdo, hoje são 2024, ele foi há 2 anos atrás, quando ele falou esse conteúdo. Tá bom? Então, as 40 nações mais pobres do mundo, 32 ficam na África. 1.800 línguas mais faladas de lá, a Bíblia nem chegou para 200 dessas línguas. Então veja que há uma carência muito grande em fazer a tradução da Bíblia para essas línguas ou idiomas nessas nações ali na África, tá bom? Então 1.800 línguas naquele local ali da África, 200 dessas línguas nem chegaram à Bíblia ainda. Na Ásia, 980 línguas, nem sei tem a Bíblia. Olha que ponto muito interessante. Em 22/11/63, às 12h30, morre o ex-presidente John Kennedy, Dallas, Texas, Estados Unidos. E 30 minutos depois, metade da população do planeta estava sabendo da morte dele. Já estamos a 2024 anos. E metade do mundo não sabe que Jesus morreu. Nos últimos 70 anos, o Islã cresceu 500%. É isso mesmo que você está ouvindo. Não é 50%, é 500%. Hinduísmo, 167%. Budaísmo, 145%. E o cristianismo, 47%. Isso nos mostra que estamos muito devagar. Ou o cristianismo ele realmente parou de produzir, e só está no oba-oba da vida, ou só está mais assim construindo seus castelos, as pessoas, ou infelizmente parou geral, porque o Islã ele cresceu 500%. É um índice muito alto em relação a 47%. A Bíblia não foi traduzida para 1/3 dos idiomas que existem hoje. Não foi, segundo as informações desse pastor. E ele é um pastor de missões, tá bom? Não quero assim citar o nome dele, tá certo? Mas é uma pessoa que eu admiro muito nas suas mensagens. O Islã é hoje presente em 43 países, ou 1/3 da população do planeta, ou 20% da população professa a fé islâmica. Em 1981, o Islã ultrapassou o catolicismo em termos de adeptos. O alvo do Islã é conquistar o mundo. No Egito, tem 94% do Islã. Então é impossível trabalhar lá a pregação do Evangelho. É impossível, certo? Por que é impossível pregar lá? Porque veja só, ali em Jerusalém tem um Monte Moriá, onde está justamente a cúpula do Domo da Rocha, que pertence ao povo islâmico. E ali não entra nenhum judeu. É proibido entrar judeu ali. Ele não deixa entrar judeu naquele espaço. Então, se naquele espaço ali não entra nenhum judeu, e é terra do povo de Israel, imagina um país onde é dominado 94% do Islã. Torna-se impossível falar de Cristo lá. Vai ser morto, pode ter certeza disso. Ou vai ser morto, ou vai ser torturado, ou vai ser preso, mas não vai conseguir fazer nada. Na França, Inglaterra e Suécia, já tem como segunda religião o Islã. Tá vendo? 9. A Alemanha tem mais de 2 milhões de seguidores do Islã. 10. As Ilhas Britânicas, mais de 1 milhão do Islã e mais de 1.200 mesquitas. Na Inglaterra, o berço do cristianismo, hoje só tem 4% dos evangélicos. Os templos são vendidos, alugados, transformados em boate, bar, museu, etc. Holanda, depois de 1960, os cristãos deixaram de ir às igrejas e mesquitas foram sendo erguidas por todo canto. Nos Estados Unidos, tem mais de 3 milhões de muçulmanos. Na Europa,
um filho para cada família nativa daquele lugar. Ou seja, uma pessoa da Europa só pode ter um filho ou dois no máximo. Não é que só pode ter, é porque fazem parte da regra deles. Bom, para os muçulmanos, não importa onde, são de 7 a 10 filhos por mulher, que eles podem ter mais de uma mulher, essa religião. Então, é um fato deles crescerem cada vez mais. Por quê? Porque eles conseguem colocar 7 ou 10 filhos por mulher, que é a meta deles. Então, enquanto um europeu coloca um filho, o muçulmano coloca 9 a mais. Tá bom? Em 2022, na Índia, tinha 1 milhão de habitantes, tinha 360 mil deuses. Então, torna-se impossível também evangelizar um país onde os deuses crescem a cada momento. No Japão, o povo queima incenso a Buda até hoje. Então, por aí, nós temos visto esse apanhado sobre missões, mostrando para você que o investimento de algumas religiões são muito forte, muito crescente, enquanto no nosso Brasil ou no planeta a religião evangélica ela está um pouco parada. Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 16, de 1 ao 2, temos uma passagem onde se trata de a história de Sara. Vou falar o nome atual, Sara, tá bom? Então, ora, Sara, mulher também de Abraão, tá bom? Mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sara a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Beleza. Primeiro momento, a visão de Sara. Depois vamos ver a paixão de Sara, o compromisso e o investimento de Sara. Ok? Trabalhando sobre missões. A visão de Sara é que, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Se você observar, ela utiliza a palavra filho no plural. Ou seja, quando ela utiliza a palavra filho no plural, sinal que ela queria construir uma grande família. Então ela estava com visão de construir não só uma pequena família, mas uma grande família. Tá certo? É por isso que ela usa o plural. Seria uma pequena família, no modo de dizer, um filho. Mas como ela usa o plural, a chance é bem maior de reproduzir muito mais. Quando ela diz, o Senhor tem impedido, havia em Sara o desejo imenso de ser mãe. É lógico. Tá bom? Então, um desejo muito grande de Sara ser mãe. Então, a visão de Sara era construir uma grande família. Ora, qual é a pessoa que tem uma empresa hoje que não tem uma visão de crescer a sua empresa, de ter muitos carros na empresa, de ter muitas lojas em outros bairros, em outras cidades? Então, todo aquele que é dono de uma empresa, a visão dele é crescer a sua empresa, é ser cada vez maior. Então, a visão de cada um depende de quem está na frente. Então, Sara estava com essa visão de ter o quê? Filhos. Então, era o desejo dela, de ter muitos filhos. Então, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto chama-se a paixão dela pelo marido. Então, Sara tem uma paixão muito grande pelo marido. Toma, pois, a minha serva. Olha só o que ela diz. Toma, pois, a minha serva. Ela demonstra não ser possessiva quanto ao direito de marido. Olha só. Possessiva, ou seja, aquela pessoa que quer tudo para si. Não quer nada, não quer dividir com ninguém. Não quer alugar, não quer emprestar, não quer nada, entendeu? Seja lá o que for. É uma pessoa muito possessiva naquilo que ela tem. Então, Sara demonstra não ser possessiva contra o direito de marido. Por quê? Porque ela disse, toma, pois, a minha serva. Tá bom? Isso também reflete o amor profundo que Sara tinha pelo seu marido. Quando então ela chega no Egito com seu marido, certo? No capítulo 12 de Gênesis, quando ela chega no Egito, havia passado fome no passado, ela e Abraão, então se deslocaram até o Egito para poder sobreviver. E quando no meio do caminho, Abraão disse: olha, mulher, diz para o rei lá, quando chegar, diz que é meu irmão. Aí Sara, quando chega lá, que é levada à presença do rei, então ela diz que o Abraão era seu irmão. E com isso, o rei reatribuiu a Abraão bens naquele local, né? Camelos, vacas, mulheres, escravos, tudo isso, tá bom? Então, isso demonstra o amor que Sara tinha muito para Abraão, a paixão pelo aquele homem.
Porque ela poderia naquele momento ela dizer assim, não, tudo bem, agora eu vou fazer minha vida. Eu vou dar um pontapé nesse camarada aí, e agora eu vou ser rainha, vou ter bens ao meu alcance, vou ter comida o tempo todo, vou ter roupa linda e maravilhosa, vou dormir num lugar muito bom, acolchoado, vou estar de lado de muitas comidas e bebidas e pessoas para me proteger. Ela poderia fazer tudo isso e seria uma rainha naquele local, devido à boniteza dela, né, à grandeza daquela mulher. Mas não, ela demonstrou o amor e a paixão que ela tinha pelo seu marido. Continuando. Sara saberia que Abraão lhe amava muito por não lhe abandonar, por ser estéril. Ela tinha certeza disso, que Abraão não iria lhe abandonar. Por quê? No capítulo 16:6, respondeu Abraão a Sara: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Porque quando houve a discussão entre Sara e Agar, por questão de, vamos dizer assim, Sara não gostou pela atitude de Agar, então teve aquele desarranjo entre elas duas. E o que aconteceu? Ela veio se queixar com Abraão, por causa daquela mulher. Mas foi ela mesma que tinha dado, não foi Abraão que pediu. Aí o que acontece? Abraão é o quê? O líder da casa, era o cabeça, é o patriarca, o primeiro. Então Abraão chega e disse assim, olha, tudo bem, decida você. Ou seja, Abraão coloca na mão dela a decisão da vida dela. Coloca você. Se o que você escolher, eu vou aceitar. Se você quiser que eu fique com ela, eu fico. Se você quiser mandar ela embora, eu aceito. Se você quiser que eu fique com você, eu continuo com você. Então Abraão mostrou exatamente que amava aquela mulher. Por esse fato, ele mandar colocar segundo o parecer de Sara. Então, ele poderia naquele momento dizer, tudo bem, você é estéril. Para mim, o que vale é mulher que dá filho. Por quê? Agricultor, no sertão, ele quando está plantando abacate, plantando uva, plantando coco, laranja. Bom, aquelas plantas que dão fruto constantemente. E quando ele passa aqui e vê que aquela planta não dá fruto, certo? Todo ano da colheita, ele vai e corta e coloca outra no lugar. É isso que o agricultor faz. Ele tira aquela planta que não está produzindo o fruto e coloca outra no lugar. Então, naquele tempo, a mulher que não desse fruto era escanteada, era jogada fora. Então, Sara poderia ficar ali estéril para sempre e também sem marido. Mas ela realmente disse assim, olha, está aqui a minha serva, tá bom? Então, essa foi a paixão de Sara por Abraão. O terceiro ponto é o compromisso com a posteridade do patriarca Abraão. Qual era o compromisso que ela tinha? Quando ela oferece a sua serva, ela queria ver a posteridade do marido florescer e não se apagar. É verdade. O que ela estava querendo ali era fazer um investimento, ou melhor, fazer com que a posteridade de Abraão pudesse crescer, florescer, brotar. Então não desaparecer. Então ela queria de qualquer forma que continuasse a posteridade de Abraão. Já havia umas promessas no passado de Abraão com Deus, ou melhor, Deus com Abraão. E quando falava com Abraão, falava também com Sara. Então havia que Abraão ia ser dono de uma grande nação, ia contar as estrelas do céu, e Deus dizia assim, conta as estrelas do céu, assim será a tua posteridade, entendeu? Deus prometeu terras a Abraão, prometeu ser uma grande nação. Então tudo isso enriqueceu o coração de Sara como ser uma grande nação. Então, quando ela viu que não estava podendo fazer aquilo que realmente a promessa estava falando para Abraão, ela disse, tá, tudo bem, também não vou deixar apagar a tua posteridade. Então ela tomou atitude em cima disso. Então o compromisso dela é que a posteridade viesse o quê? Florescer. Esse era o compromisso dela. Então ela não queria deixar de forma alguma. Então ela colocou ali o que ela poderia fazer, entendeu? Então havia preocupação nela em deixar Abraão com posteridade crescente. Então havia uma preocupação nela. Quando ela viu que realmente não estava dando filhos, foi o que ela fez. Vamos continuar, tá certo? Ela não queria frustrar as promessas recebidas de Abraão. Abraão que diga. Ela não queria de forma alguma. Ela não queria deixar aquele homem triste. Já estava triste. Quando ele senta de frente da tenda dele, no maior calor do dia, então aparece ali Deus diante dele e desce ali a promessa final do filho. Tá bom? Então, ela sabia que Abraão estava triste porque havia uma promessa de filhos e até o momento não tinha nenhum filho para ele. O quarto e último, o investimento que ela fez de alto risco. Verdade. Ela fez um investimento de alto risco. Ela investiu tudo
na vida dela de alto risco. Vamos lá. Quando ela percebeu que não dava filhos a Abraão, logo providenciou uma mulher. Vamos continuar para entender melhor. Ela diz: pega a minha serva e coabita com ela para me dar filhos. Olha só. Naquele tempo, lá atrás, no tempo de Sara, de Abraão, de Isaac, Jacó e etc., uma mulher sem filhos era uma desonra. Sabendo que uma mulher que não dava filhos, logo era uma vergonha. Então, naquele tempo, a mulher que não viesse dar fruto, infelizmente, ela era muito esquecida ou abandonada, se tornaria uma prostituta da vida. Tá certo? Então ela fez aí um investimento do tudo ou nada, de alto risco. Mesmo sabendo que era estéril, que poderia perder o marido, porque a outra conseguiu engravidar, a outra conseguiu ter filhos, ela poderia perder, porque ela sabia que muito bem o que valia para uma família era ter filhos. Então, sem filhos, era uma família vergonhosa. Né? Então, era uma desonra, era uma tristeza. Então, eu lembro essa passagem lá de Daniel, quando Daniel chega lá na casa do rei, e é oferecido a Daniel aquelas comidas, tudo aquilo dali, e Daniel não falava aquela língua daquele lugar. Ele falava o quê? O hebraico. Não falava a língua que era usada no passado da sua família. E quando ele chega lá, ele aprendeu aquela língua de lá, e após aprender o aramaico, ele aprendeu o aramaico lá, e naquele lugar lá, onde ele estava lá na casa do rei, junto com seus amigos, que comeram aquelas verduras todas, né? Então Daniel, ele aprendeu aquela língua aramaico e até escreveu Daniel em aramaico. Ou seja, o livro de Daniel foi escrito em aramaico. Então veja só, por que Daniel aprendeu o aramaico? Porque aquele rei não queria que a língua daquele lugar fosse apagada, entendeu? Fosse abandonada. Então ele investiu em Daniel, e Daniel produziu justamente o que o rei queria, que ensinasse a língua daquele povo. Tá certo? Então, hoje, muitas religiões estão que ensinando cada vez mais a sua língua. Então, veja só, em 1916, no Brasil, o Código Civil colocava o nome do marido, o sobrenome do marido, no nome da esposa, para que pudesse ali identificar aquela família como uma família de tal origem e grande, né? Então, uma família que tivesse aquele sobrenome ali era uma família grande. Então, a partir de 1977, isso ficou facultativo, ou seja, a mulher coloca, se quiser, o nome do marido no seu nome quando casada. Tá bom? Então, essa questão de colocar o nome do marido era para que não perdesse a identidade daquela família. Então, uma língua hoje de um país, ela investe para não perder a identidade daquela língua. Por exemplo, o alemão. O alemão é um país que só fala praticamente na Alemanha. Certo? Poucos países falam aquela língua. Então ele investe em outros países o aprendizado do alemão de graça. Por exemplo, aqui no Brasil, onde eu estou, na cidade onde eu moro, eu já estudei alemão e estudei totalmente de graça. O livro é de graça, a matrícula é de graça, tudo era de graça. Então eu estava num ambiente muito aconchegante, onde assisti aula de ótima qualidade com pessoas nativas da Alemanha. E um livro, era muito, muito lindo o design do livro, era um livro cheiroso, era um livro bem organizado, e eu aprendi tudo aquilo ali de graça, sem pagar nenhum centavo sequer. A única coisa que eu pagava era meu transporte, de ida e volta. Só isso, para me deslocar até lá, mas o restante de tudo era grátis. Então por quê? Porque ele investia para que a língua pudesse ser produzida, não viesse a apagar. É isso que eles fazem. Então, Sara, ela teve visão, Sara teve paixão, Sara teve compromisso e Sara teve investimento. A visão de Sara é que ela vinha a ser uma grande família. Essa era a visão dela, por isso que ela falou filhos, a palavra no plural, filhos. A paixão de Sara é que ela tinha aquela paixão pelo marido, porque ela saberia muito bem que aquele homem ela amava de verdade. E ela não entregou ele de mão beijada lá no Egito, quando assim chegou para se alimentar. O compromisso de Sara era muito forte com Abraão. Ela não queria ver aquele homem triste, não queria ver aquele homem frustrado nas promessas que ele tinha recebido de Deus.
E ela fez o alto investimento dela, que foi dar a sua serva em favor do crescimento da sua posteridade. Ela podia simplesmente perder ali o contexto de ser a esposa preferida. Podia perder isso. Ela podia passar a ser segunda e não a primeira. Então ela perderia justamente a continuação, o início do divulgar da palavra de Deus do patriarca Abraão. Ou seja, toda aquela descendência poderia ficar para Sara ou para Agar. Então, ela investiu, ela conquistou e a descendência continuou, tanto para ela como para Agar. Então, Deus não deixou que a descendência de Agar também morresse. Deus também investiu. Deus também prometeu tudo que ele prometeu a Abraão e prometeu também a Agar.